Muito bem, estamos de volta no nosso bloco de número 4 para conversar um pouco agora sobre o lugar do pagamento. A pergunta é muito simples e a resposta tem que ser muito clara. Onde pagar? Regra geral, onde o pagamento deve acontecer? No domicílio do devedor ou no domicílio do credor? É sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? A gente começa o nosso bate-papo ainda em obrigações, vamos fazer algumas questões de prova ainda hoje e vamos seguindo ainda os nossos estudos. Vamos então responder a pergunta. Regra geral, domicílio do devedor é o lugar do pagamento. Regra geral, o pagamento deve acontecer no domicílio do devedor. E onde está isso? Artigo 327 do Código Civil Brasileiro. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias do caso. Portanto, domicílio do devedor é o lugar do pagamento. O lugar do pagamento é o domicílio do devedor. Designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles, tá? Se designados 2 ou mais lugares. Mas, em regra, a dívida ela é querable, ou seja, quesível, exigível no domicílio do devedor. Então, essa é uma regra geral. Esta é uma regra geral. Excepcionalmente, a dívida pode ser portable, portável, que é aquela dívida que deve ser realizada no domicílio do credor, mas isso seria uma exceção à regra. Essa seria uma exceção à regra. Portanto, se o tema é lugar do pagamento, a resposta objetiva é essa que eu acabei de lhe dar, tá? Avançando mais um pouco, vamos para a quarta pergunta. Quando pagar? Eu já sei quem deve pagar, a quem pagar, onde pagar, e agora eu lhe pergunto, quando pagar? E a resposta também é muito simples, imediatamente. Em regra, o pagamento deve acontecer imediatamente. Imediatamente. Excepcionalmente, as partes podem pactuar um pagamento em uma outra oportunidade, excepcionalmente. Vai lá. Em regra, o pagamento há de acontecer imediatamente. 331 do Código Civil. Quando pagar, salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Então, você já sabe aí quando pagar. Em regra, o pagamento é imediato, tá? Finalmente, aquela pergunta clichê é como pagar? Você deve pagar em dinheiro, em moeda, se o pagamento for uma prestação pecuniária, ou você deve pagar exatamente a prestação que lhe foi ajustada, porque o credor não é obrigado a receber prestação diferente da pactuada, ainda que mais valiosa, ele não é obrigado a receber. Ainda que mais valiosa, ele não será obrigado a receber. Não será obrigado a receber. Ficou atento a isso, né? Legal? Beleza? Bom, vamos então avançar mais um pouco. Para um outro assunto relevante, que é o tema da cláusula penal. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema da cláusula penal com você. Vamos lá? Olha só. O Código Civil Brasileiro afirma, no artigo 408, no seu artigo 408, o Código Civil Brasileiro afirma que incorre de pleno direito, ou seja, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em
mora. Cláusula penal, portanto, que é o tema que a gente começa a estudar agora, cláusula penal, portanto, é multa contratual. Cláusula penal é multa contratual. Multa contratual. Para existir, pressupõe autonomia privada, pressupõe pacto, pressupõe ajuste. Não é verdade? E essa cláusula penal, ela serve para quê? Qual é a finalidade da multa contratual? Ela pode se referir à inexecução completa da obrigação ou à inexecução de alguma cláusula ou simplesmente à mora. Artigo 409, Código Civil Brasileiro. Portanto, a cláusula penal ela pode obter finalidades distintas a depender da autonomia privada. Basicamente, a cláusula penal ela é de duas espécies. A primeira de todas, presta atenção porque eu vou agora desdobrar a cláusula penal. Você já sabe que a cláusula penal é multa contratual, você já sabe que a cláusula penal está no artigo 408 do Código Civil. Joia! Vem agora comigo estudar um pouco da primeira modalidade de cláusula penal que eu quero lhe apresentar. Cláusula penal compensatória. Cláusula penal compensatória. Artigo 410 do Código Civil. Cláusula penal compensatória, artigo 410 do Código Civil. A cláusula penal compensatória é uma modalidade de cláusula penal que tem como escopo, que tem como objetivo, que tem como finalidade prefixar perdas e danos para caso de total descumprimento da obrigação. Para caso de total descumprimento da obrigação. Cláusula penal compensatória, portanto, pressupõe inadimplemento absoluto. Pressupõe total descumprimento da obrigação. E olha o que diz o artigo 410, que trata dessa espécie. Olha o que diz o 410. Quando se estipular cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, essa converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Eu quero deixar aqui grifado, destacado, a palavra alternativa. Significa dizer que das duas, uma. Ou o credor executa a multa contratual, a cláusula penal, e abre mão de pedir perdas e danos, ou o credor pede as perdas e danos e abre mão de pedir a cláusula penal, já que ela é uma alternativa, já que ela presta para prefixar as perdas e danos, já que ela tem essa natureza de compensar o inadimplemento total. Você não poderá acumular, porque isso seria bis in idem, isso seria duplicidade. Para e pensa comigo. Se essa modalidade de cláusula penal, a compensatória, a cláusula penal compensatória, se essa modalidade de cláusula penal tem como objetivo prefixar as perdas e danos, logo, essa cláusula penal, ela é incompatível de ser cumulada com o pedido de perdas e danos. Faz sentido? Claro que faz sentido. Então, ou você pede perdas e danos e abre mão da cláusula penal, ou você pede cláusula penal e abre mão das perdas e danos, quando você estiver diante de uma cláusula penal compensatória, prevista no 410, porque essa cláusula penal compensatória tem como finalidade, tem como objetivo o total descumprimento, compensar o total descumprimento da prestação. Ficou claro? Muito bem. Eu vou agora lhe apresentar a segunda e última hipótese de cláusula penal, a segunda e última modalidade, a segunda e última espécie de cláusula penal. Anote, por favor. Cláusula penal
moratória. Moratória. Cláusula penal moratória. Já ouviu falar nela? Também chamada cláusula penal penitencial. Cláusula penal moratória ou penitencial. Olha o que diz o artigo 411 do Código Civil. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Você já percebe que é um outro padrão de cláusula penal. Aqui nós temos um padrão conjuntivo. Lá a gente tinha um padrão disjuntivo. São padrões distintos. Cláusula penal moratória, ela presta para quê? Para o inadimplemento relativo, para a mora, para o descumprimento parcial. Ela não se aplica ao descumprimento total que a gente viu antes. Não, ela se aplica à mora, ao pagamento atrasado. Ela pune quem paga atrasadamente. Por isso que a cláusula penal moratória, e apenas ela, pode ser cumulada com perdas e danos, já que a finalidade dela é inadimplemento relativo. É punir a mora. Cláusula penal moratória ou penitencial. Portanto, aprofunde o desdobramento dessas ideias e tenha isso com muita clareza na sua mente. Cláusula penal compensatória não se confunde com a cláusula penal moratória. São coisas diferentes, tá? Agora, independente disso, seja em um caso, seja em outro caso, independente disso, a cláusula penal tem um caráter acessório, sempre tem caráter acessório. E se ela é acessória, não pode superar o valor do bem principal. Se a obrigação principal, por exemplo, é de R$100 mil, o teto da cláusula penal é de R$100 mil. O acessório segue a sorte do principal e limita-se em relação do principal, senão você inverte. Senão o acessório vira o principal. O 412 do Código Civil manda limitar. O 412 do Código Civil diz que a cominação imposta pela cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. E faz muito sentido dizer isso. Faz muito sentido dizer que não pode exceder. Afinal de contas, como você viu, a cláusula penal é acessória de uma obrigação principal. Essa é a ideia. A acessoriedade da cláusula penal limita o seu valor ao teto do bem principal. Bom, uma outra informação imprescindível a lidar sobre cláusula penal é que o magistrado pode reduzir equitativamente. O magistrado pode reduzir proporcionalmente o valor da cláusula penal. Se ele, magistrado, entender que aquele valor está excessivo, ele vai lá e reduz. O Código Civil brasileiro também admite essa redução de ofício pelo juiz. Ou porque a obrigação principal foi cumprida em parte, ou porque ele, magistrado, ele observa que essa cláusula penal é excessiva. Então, ele vai lá e reduz, tá? Eu, vítima de cláusula penal, não preciso demonstrar o prejuízo. O prejuízo é presumido. Dá uma olhada lá no 416, é um artigo muito importante do Código. O seu 416 caput e parágrafo único. E lá no 416 vai se dizer isso. O prejuízo é presumido. O prejuízo é presumido. E além desse prejuízo ser presumido, não cabe em regra indenização suplementar. A cláusula penal, em regra, não admite indenização suplementar. Parágrafo único do 416. Leia, tá? Leia esses artigos. Agora, repara só. Isso que a gente acabou de estudar tem nome, né? Cláusula penal. Isso que a gente acabou de estudar não se confunde em absoluto, não tem nada a ver com arras ou sinal. O tema da arras ou sinal é outra coisa, tá?
ele vem logo em seguida no Código Civil Brasileiro. Ele vem lá a partir do 417. Eu vou deixar o artigo 417 até o 420, são poucos artigos, para você ler. Mas o que é que você precisa saber aqui? Arras ou sinal é um valor ou uma coisa móvel que é dada como início de pagamento para ratificar o fechamento de um negócio em contratos sem cláusula de arrependimento. Então, serve como início de pagamento esse sinal, ou nos contratos que têm a possibilidade de arrependimento, ou lá nos contratos que têm a possibilidade de arrependimento, como uma compensação pelo exercício do direito de arrependimento. Arras ou sinal, portanto, presta para quê? Depende. Se for uma arras confirmatória, ela presta para confirmar o início do pagamento, para ratificar o negócio. Se for uma arras compensatória ou penitencial, ela serve para compensar o exercício do direito de arrependimento e ela só se aplica para contratos que possuam direito de arrependimento, tá? Vamos tentar verificar na hora da prova como esses temas de obrigações caem e vamos então desenvolver melhor algumas ideias que foram postas aqui, tá? A gente entra na questão de número 31 agora. Avançamos aí bastante hoje, né? E na questão 31, VUNESP 2019, sempre 2019, não sei se você está percebendo isso, se perguntou da seguinte maneira. Em um contrato de compra e venda mediante pagamento a prazo, sem direito de arrependimento, não tem arrependimento, o comprador deu ao vendedor um sinal de 30% do valor comprado. Então, esse sinal aqui, ele tem natureza de arras confirmatórias. Ou seja, início de pagamento. E por que isso? Porque se diz que é sem direito de arrependimento. Também foi estipulado que se o comprador atrasasse o valor da prestação por mais de 90 dias, além da retenção do sinal do valor do bem comprado, seria penalizado com o pagamento de uma multa moratória. Isso daqui é cláusula penal, confere? Equivalente a 110 do valor do contrato. Esse 110 aqui não pode, né? 412 do Código Civil. Faz sentido? Acerca do contrato hipotético descrito, é correto afirmar que, letra A, a multa moratória pode ser superior ao valor da obrigação principal. Verdadeiro ou falso? Falso. Você percebe que a sua banca está cobrando exatamente o que a gente está falando aqui? Cobrou assim em 2019 a sua banca. Falso, artigo 412 do Código Civil. B de bola. Não podem ser cumuladas as cláusulas que prevêem a retenção do sinal com a multa moratória, por serem bis in idem. E aí, o que é que você acha? Você acha que isso é verdade? Ou você acha que isso é falso? A sua banca considerou isso verdadeiro. Não pode ser cumulada, porque essa retenção do sinal teria a mesma natureza. Eu ouso divergir da banca, mas esse foi o gabarito que ela deu, tá? 31B de bola. C de caso, o comprador pode reter o sinal, mas não poderá pedir indenização suplementar, mesmo se provar maior prejuízo, valendo o valor do sinal como indenização prefixada. Não, o valor do sinal não é indenização prefixada. O valor do sinal é início de pagamento. D de dado. A multa moratória não pode ser reduzida equitativamente pelo juiz. Não precisa nem continuar, né? Basta você visitar o artigo 413 para verificar o equívoco da questão. Para exigir a multa moratória, é necessário que o comprador alegue prejuízo. Falso, eu já havia lhe dito isso também. Vai lá no artigo 416 caput, que você vai verificar que não é necessário se provar o prejuízo para executar a multa.
para executar a cláusula penal. Não é necessário. É necessário provar o inadimplemento. Provado o inadimplemento, tem-se o direito à multa contratual e não se precisa provar o prejuízo. Vamos avante para a questão de número 32. A 31 tinha que ser B mesmo por exclusão, mas dizer que ela está bem feita, não. Mas foi uma questão boa, nós treinamos e revisitamos alguns conceitos, né? Questão 32, VUNESP, 2019, Prefeitura de Serquilho, São Paulo. Questão 32, assinale a correta. Quando se tratar de coisa incerta, deverá ser indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Obrigação de gênero, né? Por que essa letra está falsa? O que é que você acha? Vamos aqui pensar juntos? Olha só. Na obrigação de dar coisa incerta, você teria que indicar pelo gênero, pela qualidade e pela quantidade. Exemplo, uma garrafa de vinho, um saco de soja. Isso seria uma obrigação de dar coisa incerta, uma obrigação de gênero. Eu tenho que ter o gênero, a qualidade e a quantidade. Artigo 243 do Código Civil. Confere? B de bola. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, com culpa do devedor, lhe torne possível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. E aí, o que é que você acha? Nesse caso aqui, a obrigação de não fazer, ela é extinta, desde que, com culpa do devedor, lhe torne possível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Repara só, o tema é posto no artigo 250 do Código Civil. E lá diz, extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa. Qual é o erro da questão aqui? Com culpa. Isso daqui está errado. Portanto, a letra B ela é falsa e o fundamento é o 250 do Código Civil. C de casa, nas obrigações alternativas, que são aquelas obrigações compostas pela multiplicidade de prestações, a escolha caberá ao devedor. Ao devedor. É o devedor que realiza a escolha na obrigação alternativa, nos termos do artigo 252 do Código Civil, que é o artigo de lei que torna falsa a assertiva C. Letra D de dado. Letra D de dado. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se converte, que se resolve por perdas e danos. E aí, o que é que você acha? Você acha que isso é verdadeiro? Ou você acha que isso é falso? Isso é verdadeiro, tá? Se a obrigação era indivisível, mas ela se resolveu em perdas e danos, ela deixa de ser indivisível. Artigo 263 do Código Civil. Finalmente, a letra E, que eu espero que ninguém tenha errado, porque seria um erro grosseiro. A letra E diz que a obrigação solidária é presumível. Isso é falso por conta do artigo 265. Quem está aí na batalha do concurso público já conhece como um mantra. O 265 é um mantra. A solidariedade ela não se presume. Decorre de lei ou da vontade das partes. E eu não presumo a solidariedade. Qual é o erro, então, dessa questão? Ela afirma que a solidariedade ela seria a solidariedade presumível. Quando ela, a solidariedade, não é presumível, tá? Questão 33, Prefeitura de São José do Rio Preto, 2019 também. Questão 33. Fátima e Nancy celebram um contrato de depósito, no qual Fátima receberia o valor de R$ 5.000
para guardar, pelo prazo de 1 ano, os móveis pertencentes ao apartamento de Nancy, que seria alocado para fins comerciais. Ao final do prazo, Fátima se recusou a devolver o bem, alegando que os bens não pertenciam a Nancy. Passaram-se 4 anos da recusa em devolver os móveis objetos do contrato. Diante da situação hipotética, considerando a possibilidade de obter a reparação pelo inadimplemento contratual, assinale a alternativa correta. Eu já havia lhe perguntado isso, vou passar rápido por essa questão, mas eu trouxe ela de volta porque eu queria lhe lembrar. O gabarito é esse aqui, eu vou lhe dizer por quê. Ó. A ação não está prescrita, considerando que o prazo estabelecido pelo Código Civil é de 10 anos para os casos de inadimplemento contratual. STJ mais artigo 205 do Código Civil. Atenção ao que eu vou lhe falar. Eu já lhe disse isso, mas eu estou batendo muito porque já caiu muito. A VUNESP tem perguntado muito isso em 2019, por conta de um entendimento novo do STJ. O prazo da reparação civil contratual é de 10 anos. O prazo da pretensão da reparação civil extracontratual é de 3 anos. Então, se for ilícito extracontratual, 3 anos. Se for ilícito contratual, 10 anos. Se ligue nisso, tá? Avante. Questão 34. 2019, Câmara de Piracicaba. Em relação ao direito das obrigações, assinale a alternativa correta. Estamos aqui na 34. Letra A. Se a obrigação for de restituir coisa certa, ou seja, uma obrigação, minha gente, de devolver. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e essa, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá. Claro, não houve culpa. O credor é o proprietário, já que a obrigação é de restituir, não é? Imagine uma hipótese, por exemplo, de o locatário que restitui o automóvel locado, né? Ressalvados seus direitos até o dia da perda. Isso é verdade. É exatamente o que vai afirmar o artigo 238 do Código Civil, tá? Isso é verdade, 238. B de bola. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela qualidade. Mais uma vez, o que é que ficou faltando aqui? Você percebeu como a sua banca gosta de colocar isso? A letra A está certa, a letra B está falsa, porque faltou a quantidade. Uma garrafa de vinho, lembra que eu lhe dei esse exemplo? Então é falso aqui. Artigo 243. Letra C de casa. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar a perda ou a deterioração da coisa, salvo nas hipóteses de força maior. Falso. Nem poderá alegar caso fortuito, nem poderá alegar força maior na obrigação de dar coisa incerta. Artigo 246 do Código Civil. Avante para a letra D de dado. Nas obrigações alternativas, a escolha pertence ao devedor, perfeito, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas este não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Falso, isso é obrigação de gênero, esse trecho aqui. Não tem essa parte no 252, acaba aqui. Ele confundiu a obrigação de gênero com a obrigação alternativa. Não era para confundir. A letra D é falsa e o fundamento 252 do Código Civil. 252 do Código Civil, tá? É de escola. Em caso de urgência, pode o credor, mediante autorização judicial, independente de autorização judicial, tá? E não mediante. Artigo 249. Todos esses artigos que eu estou marcando de gabarito, você lê depois da aula, né? Você vai anotando e você vai lendo depois da aula. Vamos para mais uma? 35. Vamos agora para a questão 35. Aqui dá tempo. Vamos então avançar. VUNESP 2019, Prefeitura de Guarulhos.
Acerca do pagamento realizado por terceiros, é correto afirmar que: letra A, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando se o credor se opuser. Verdade aqui, ó. Não vou nem ler o resto. 304 do Código Civil. Quer apostar? Dos meios conducentes à exoneração do devedor. Perfeito. É o artigo 304. A gente leu, a gente viu o 304 hoje, né? A gente viu aqui hoje esse artigo de lei. Perfeito. Olha como cai, né, gente? B de bola. O terceiro não interessado pode pagar a dívida utilizando dos meios conducentes à exoneração, se o fizer o nome e a conta do devedor, mesmo com oposição? Com oposição, o terceiro estaria autorizado a realizar o pagamento? Não, com oposição, o terceiro não estaria autorizado. Artigo 306 é falso aqui. 306 do Código Civil, isso é falso. C de casa, o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar e se subroga. Falso. Mas não se subroga. Não se subroga. Ok? Não há direito de subrogação. Artigo 305. Então, aqui também é falso. Fundamento 305 do Código Civil. D de dado. Se o terceiro não interessado pagar antes de vencida a dívida, terá direito ao reembolso a partir da data do pagamento. Não, ele não terá direito ao reembolso a partir da data do pagamento, mesmo que anterior ao vencimento. Parágrafo único do 305, mais uma vez. Só a partir do vencimento. PU de parágrafo único, tá? Então, também é falso. Vamos para a letra E? O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do credor obriga a reembolsar-se. Falso, a gente já viu. Não obriga a reembolsar-se. Artigo 306 do Código Civil Brasileiro, tá? Vai ficar aqui a imagem do nosso próximo encontro. Um aperto de mão aí entre o contratante e o contratado. Na próxima aula a gente fala da teoria geral dos contratos, tá bom? E faz mais questões. É isso, espero que tenha sido rica a aula, tenha sido útil para você, que as questões tenham lhe ajudado. Muito obrigado pelo seu carinho e respeito. Até a próxima aula.